mesmo aqui às vezes nessa rotina louca do jornalismo, não é? Muito, muito, muito tranquilo e fazia todo mundo baixar a bola. E um analista político de primeira. Por isso, para a gente fechar hoje aqui o Jornal Gente, nós temos um trechinho de uma entrada que o Sérgio Amaral fez conosco no ano passado, já antevendo um fato da política que a gente está vendo acontecer agora, para a gente matar também as saudades do Sérgio. Imagina, Pedro, como é que vai ser no Nordeste, onde essa turma do PL já nadou de braçada nos governos petistas e sempre apoiou o Lula. O próprio Valdemar sempre apoiou, sempre foi aliado do Lula, né? E daqui para frente, como é que vai ser essa relação? Em tese, um ainda não pode brigar com o outro não pode brigar com um, porque eles precisam um do outro, né? É aquela história, se o Bolsonaro for reeleito, ele vai dizer que sempre esteve do lado certo e que ninguém seja bobo, se engane, né? Vai cobrar cargos importantes dentro do governo. Agora, se o Lula for eleito, cá para nós, né? Só entre nós aqui. Quanto tempo o PL vai aderir? Eu acho que as apostas estão abertas, né? É a palavra de quem conhecia muito a política e Brasília. José Luiz da Rede Bandeirantes de Rádio. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Petrobras anunciou ontem no Rio de Janeiro que os preços médios de venda do diesel A e da gasolina A para as distribuidoras serão reduzidos a partir desta quarta-feira, dia 7. Para a gasolina A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 o litro, com diminuição de 20 centavos por litro. Com o ajuste, a parcela da Petrobras no preço final deve ser de 2,25 centavos por litro em média, já que o produto final vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro. Já o ajuste do diesel A, vendido pela estatal às distribuidoras, cairá de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de cerca de 40 centavos por litro. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais em Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, e eu, Rose Guglielminetti, e o Edmilson Siqueira somos os apresentadores e produtores deste programa. Na mesa de som nós temos o Danilo Capucci e na central técnica nós temos o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Bom dia, Edmilson Siqueira. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvinte. Bom, gente, você pode ouvir o programa também pelo bandmulti.com.br, acompanhar pelos aplicativos Band Rádios ou Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e também pelo facebook.com/
RB Campinas 857. E você pode, e eu quero muito que você volte a participar do nosso programa, porque a partir de hoje nós voltaremos com a nossa programação normal de 1h30 de programa, através do telefone 97102-1493. Eu vou repetir, 97102-1493. Você pode mandar uma mensagem de texto ou de áudio, e se for mandar mensagem de áudio, eu vou pedir para você se identificar, se possível, diga a cidade de onde você está mandando, e no máximo, gente, no máximo 40 segundos, porque senão você quebra as nossas pernas. Edmilson, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, uma semana boa. Então vamos começar hoje. Futebol, né? Pois é. Bom, agora nós voltaremos. Vamos falar de política, né? Vamos falar de política, que a política tá fervendo em Brasília também. Tá. Não pode deixar passar, não. Não dá. Bom, eu sei que a política está fervendo em Brasília, mas vamos começar com o local hoje, e aí depois nós vamos para Brasília, porque aí a gente fica o programa todo falando de Brasília. Ontem, o prefeito de Campinas deu uma coletiva, e a partir do dia 20 de dezembro, o pronto-socorro infantil, ele começa, na verdade, a atender crianças no que eles estão chamando de Mário Gatinho. Mário Gatinho, gente, é o hospital metropolitano, aquele antigo hospital metropolitano, que na época da Covid, o prefeito acabou fazendo uma intervenção e ocupou aquele lugar para poder atender os pacientes com Covid. Aquela unidade toda, ela foi reformada e adaptada para um hospital infantil. Então, toda aquela unidade só será um hospital infantil e, portanto, esse nome Mário Gatinho. Então, a partir do dia 20 de dezembro desse mês, Edmilson, o pronto-socorro vai atender essas crianças. São mais ou menos 5.000 crianças atendidas por mês na unidade. Entre os meses de janeiro e fevereiro, o Hospital Mário Gatti vai transferir a enfermagem e também as cirurgias pediátricas. Aí finaliza o atendimento pediátrico no Hospital Mário Gatti. Não vai ter mais em janeiro e fevereiro. E em fevereiro, a prefeitura então vai iniciar uma reforma no pronto-socorro, no espaço onde era a ala pediátrica do Mário Gatti, para ampliar, para ampliar o pronto-socorro adulto do Hospital Mário Gatti, que hoje atende cerca de 12.000 pessoas por mês, e vai aumentar a expectativa de aumentar o atendimento aí em 30%. Essa obra vai demorar 10 meses e serão gastos 5 milhões. Eu acho que é a primeira grande intervenção do Dário na área de saúde, né, Edmilson? E a gente tem que lembrar que é uma promessa de campanha, né, que pegou muito bem na época, né, inclusive o nome, né, Mário Gatinho é um achado, né, de marketing aí que ficou muito bem, é um nome que pega muito bem, as pessoas guardam facilmente e é simpático, certo? E é uma promessa que ele vem cumprindo, né? A gente tem que elogiar também quando um dirigente, um público, faz uma promessa durante a campanha, uma promessa forte, né? E acaba cumprindo essa promessa. Ele está iniciando o cumprimento dela, deve terminar daqui 2-3 meses mais ou menos, e depois inicia mais outras promessas de ampliação do pronto-socorro e a própria ampliação do atendimento geral do Mário Gatti, o que é muito bom para Campinas, né? Campinas já foi um exemplo no atendimento à saúde aí nos tempos lá do primeiro governo do Chico Amaral, quando começou a implantação dos postos de saúde aí, e agora depois perdeu essa condição. Mas tem tudo para voltar. Se a situação, a saúde for encarada seriamente pelos governantes, e o Dário, eu vejo que ele está encarando de um modo sério isso, a gente pode voltar a esse patamar, que seria muito bom para a população toda, que necessita e muito de atendimento médico, que é uma coisa cara e não pode e ele vai ter que encarar, Edmilson, porque as pesquisas internas que a prefeitura faz para poder organizar suas políticas públicas, né, para definir onde que tem mais problemas, a área da saúde é uma área em que o governo Dário tem sido apontado ali, a população reclamando e pedindo uma solução. Uma outra coisa que eu vi essa pesquisa, eu achei interessante, é a região ali dos bairros do Cambuí, eu acho que é onde você mora no Taquaral. Cambuí, Taquaral, Edmilson, reclamando
principalmente de barulhos, de trânsito e mobilidade urbana. E presença, obviamente, ali dos moradores de rua. Então, são dois problemas que o Dari vai ter que se voltar, que é a solução da questão da saúde e também dessa questão de convivência, de urbanidade, eu vou dizer, principalmente nesses bairros centrais. O barulho é uma coisa impressionante aqui nessa região, certo? Principalmente na Orozimo Maia, no Cambuí, certo? Orozimo Maia fica numa espécie de vale, né? Tem um córrego ali do lado, nela tem um córrego entre as pistas, né? Então é um vale, e aqui eu moro numa região alta, né? Subindo para o Taquaral, e o Cambuí do outro lado ele sobe também. Doutor Quirino, Coronel Quirino e Maria Monteiro, elas sobem. Certo? Então, todo o barulho feito na Orozimbo Maia, ele penetra violentamente nos dois lados da Orozimbo, assim, e se espraia para o Cambuí e para o Taquaral, nessa região do Taquaral. Fora aqui, Paula Bueno e outras avenidas que passam carros também com escapamento abertos, fazendo um barulhão, motocicletas estourando escapamento, aquela coisa toda, com escapamento aberto também, e principalmente música, né? Aquelas péssimas músicas de péssimo gosto, aliás, colocadas num volume altíssimo nesses carros que tem uma caixa de som que ocupa quase toda a parte traseira do carro ali, os bancos, né? E fazem um barulho ensurdecedor, às vezes durante a madrugada mesmo a gente acorda com esse barulho. Então é uma coisa que o Dário, o prefeito, a prefeitura, o poder público precisa dar uma olhada para isso, porque existem leis, né, que estão sendo burladas. Existe uma lei que o som de um carro não pode sair de dentro do próprio carro, você não pode ouvir esse som fora do carro, certo? E existe lei também de escapamento de carro aí, que as pessoas não obedecem, abrem o escapamento violentamente, fazem um barulho enorme, principalmente de motos, né, que fazem de propósito, inclusive, aceleram ao máximo as motos, e o barulho pega aqui todo o Cambuí, todo o Taquaral aqui, e acordam as pessoas à noite e tal, o que é um despropósito, né? Uma violência contra o sagrado direito ao descanso aí, e que a prefeitura deveria tomar uma posição e coibir esse tipo de abuso, esse tipo de crime na realidade. Bom, e quem está aqui conosco é o Gustavo Gimenez. Nós estamos falando da cidade, né? E ele deve ter coisas muito importantes, porque ele já subiu logo no começo do programa. Muito obrigada, viu, Gustavo, por essa reverência, por você ter já dado essa atenção para a gente. Estou brincando, gente, o Gustavo é super ocupado. Além da apresentação do Bora, ele é responsável por todo o povo da redação. Ele é um secretário de redação, vamos assim dizer, né? No Correio Popular era secretário de redação. Aqui na TV eu não sei como que é esse cargo. Coordenador de jornalismo? Acho que né? Chefe de... Em televisão não costuma ter secretário, né? Não, costuma chefe de etc. Né? Chefe de reportagem, na verdade. Exatamente. Bom dia, Rose, bom dia, Edmilson, a todos que nos acompanham. Quem manda soltar aí, né? É o chefe. Não é bem assim. Temos destaques hoje de várias regiões, né? Campinas, e também eu trago um destaque importante lá da cidade de Rio Claro, porque tem uma imagem, inclusive, que anda circulando até em grupos de redes sociais, que é de uma violência sem tamanho. Um homem que foi executado na cidade. O motorista de uma caminhonete estava ali, portanto, no semáforo, eis que ele avança o semáforo e vem um carro logo na sequência. Duas pessoas descem e uma começa a disparar. Tá com um fuzil na mão, a outra pessoa tá ali também com um fuzil. Essa outra pessoa logo volta para dentro do carro, enquanto essa outra pessoa, esse criminoso, começa a fazer uma sequência de disparos. Só para a gente ter uma noção, né? Eu tô descrevendo aqui as imagens. Depois de descarregar, né, o fuzil, ele ainda pega uma pistola, abre a porta do carro e atira mais. Então, assim, é de fato algo que impressiona. Foi no Jardim das Palmeiras, em Rio Claro, ontem à tarde. Relógio da câmera de segurança marcava 3h15, portanto, isso impressiona também. Durante o dia, muita gente ali correndo, desesperada. Depois de ser alvejado, ali ele pede o controle da caminhonete, sobe na calçada e bate contra uma farmácia. O que se sabe até agora é que a vítima possuía várias passagens pela polícia por furto, morreu no local. Os criminosos conseguiram fugir. Polícia Militar atendeu essa ocorrência e, a partir de agora, o caso vai ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais lá da cidade de Rio Claro, e a gente, por dentro aqui, acompanhando essa imagem que repercutiu e esse assunto que, evidentemente, repercute. Rose, também destaco aqui um assunto de Campinas, porque a Secretaria aqui da cidade disponibilizou um formulário eletrônico para que moradores testarem positivo para a Covid,
em autoteste de farmácia, por exemplo, possam notificar a prefeitura. Isso é justamente por causa daquela subnotificação, Rose, já que até agora a prefeitura não tinha um mapeamento dos casos que estavam sendo confirmados por esse exame. Então, a pessoa ia lá, fazia o teste de farmácia, dava positivo. O que ela fazia? Ela ficava em casa, como é orientado, né? Ficava ali de molho, às vezes avisava o chefe, tem aquele também disposto pela prefeitura, né? Aquele atestado, mas era só isso, né? Agora a prefeitura quer de fato mapear e vai contar com a ajuda da população. Então, a partir de agora, então, está já disponibilizado. A página é covid19.campinas.sp.gov.br. O questionário não serve como atestado e a autonotificação não descarta a necessidade de procurar atendimento nas unidades de saúde, ainda mais se houver um agravamento da doença. Campinas já confirmou 262 mil casos da doença e mais de 5 mil mortes pelo vírus. Eu acredito que a prefeitura tenha feito colocado essa possibilidade de autonotificação, porque nós estamos vivendo uma subnotificação da doença aqui em Campinas, como todo o Brasil. Porque a maior parte da população, grande parte da população, ela tem feito os autotestes, passou mal, já vai na farmácia, hoje custa cerca de R$60, vai lá e compra o autoteste. Na minha família, por exemplo, todo mundo só tem comprado os autotestes e feito, e a gente mesmo ali, tô com Covid, não vem em casa, vou ficar 5 dias em casa. E isso vai fazer com que a prefeitura tenha um quadro real dos infectados aqui em Campinas. Gustavo, tem um ouvinte perguntando aqui pra gente, Rose, e o homem nu no trânsito? O que é isso? Tinha um homem nu no trânsito? Conta pra gente. Teve, é um caso de antes de ontem, né? Esse homem, ele estava dirigindo um veículo e eis que ele cometeu ali um strike em vários carros. Sabe quando bate em um, vai batendo em outro? Foi um acidente ali na região do Campos Elíseos, em Campinas, e logo na sequência as pessoas que estavam ali já tiraram esse homem, né? E ele estava nu dirigindo o carro. Claro que ele foi levado ao hospital primeiro, porque os policiais queriam saber o que acontecia com aquele homem, se ele estava muito alterado, né, para começar. Então a polícia queria entender o que havia com ele, se era o uso de drogas, enfim, e o caso foi registrado na 2ª seccional. Eu assumo que eu não tenho novidades qual foi o resultado ali desse exame, mas de fato foi apresentado na 2ª seccional de Campinas. Pois é, eu acho que ele estava muito doido, né, porque para sair de casa peladão, né, Edmilson, imaginou, eu lembro, vira e mexe a gente tem esses casos, né, Edmilson, você lembra aquela vez que uma mulher subiu e ficou de calcinha e sutiã dentro da sala do prefeito? Eu acho que era o Hélio. Era o Hélio? Era o Hélio ou era o Jonas? Eu não me lembro. O Gustavo está dizendo, não sei do que vocês estão falando. Não me coloquem nessa, né? Mas esse cara aí que estava dirigindo o músico, ele podia estar fugindo aí de um adultério, o marido chegou, ele teve que sair correndo. Vai saber, né? Se ele estivesse na Indonésia, ele já ia responder criminalmente, porque na Indonésia, né? O adultério ele não pode, é crime, e agora sexo fora do casamento também é crime. Então ele teria Código Penal. Lamentado, né? Ele ainda estaria livre na Indonésia hoje, porque vai demorar um pouco para regulamentar. Mas aqui no Brasil a justiça normalmente se faz com as próprias mãos, né? O marido traído geralmente toma satisfação de quem? Do jovem, da pessoa que estava traindo com a mulher dele aí. Bom, em suma, a gente está fazendo conjecturas, a gente não sabe o que aconteceu, o cara pode estar doente, pode ter algum problema sério mental aí, então não vamos fazer conjecturas desse jeito, apenas uma brincadeira. Assim. É só uma brincadeirinha, né? Gente, aproveitando que o Gustavo está aqui, eu sei que nós estamos falando de assuntos locais, mas eu gostaria de colocar aqui, nós falamos sobre a história de Rio Claro, com esses 2 homens descendo armados com fuzis, 15 horas, 3 horas da tarde, assassinando uma outra pessoa. Quando eu vi as imagens ontem, mandei até lá para o pessoal, para o grupo, eu fiquei pensando, Rio Claro, há alguns anos atrás, a gente sempre soube que ali era um lugar de passagem e de distribuição de drogas, ok, isso a gente sabe, mas Rio Claro sempre foi uma cidade até que razoavelmente tranquila, e eu pensei, eu falei, gente, nenhuma cidade mais está livre de tanta violência, né? A minha é Rio Claro, viu, Rose? É a terra dele, né? E você é de Rio Claro, é verdade. Rio Claro, na maternidade de Rio Claro. Pois é. Há pouco tempo atrás, certo?
E aí, o que eu quero conversar com vocês dois é exatamente isso. Ontem, o senador eleito e ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, do PT, ele defendeu a separação dos ministérios da Justiça e Segurança Pública. Ele disse que é necessário você ter uma estrutura à parte para poder lidar com o combate à violência e ao desenvolvimento de estratégias para combater o crime. A opinião do Wellington Dias contraria a do Flávio Dino, que é um possível, e deve ser o nome que vai ocupar essa pasta. O Dino acha que as duas têm que ficar juntas, tanto a Justiça quanto a de Segurança Pública. Já o Wellington Dias acha que não, que tem que separar, porque ele acha que a situação é muito séria e precisa ter um ministério só para Segurança Pública. E ele disse que ele, enquanto governador do Piauí, acabou sofrendo muito com o crime organizado, e ele acha que a responsabilidade pelo combate ao crime não pode ser só do Estado e que o governo federal precisa assumir a sua responsabilidade também. Nós tivemos na época da Dilma, foi da Dilma ou do Temer, o secretário, tivemos o Ministério mesmo da Segurança Pública, né? E vocês lembram o nome do Raul Jungmann? Era o Raul Jungmann, o ministro. Edmilson e Gustavo, vocês acham que, de fato, para poder resolver essa questão da criminalidade que passa por combate de corrupção, por tecnologia, por investigação, por valorização das forças policiais e por uma série de outras políticas públicas, inclusive um olhar sobre as cadeias e penitenciárias no Brasil, que hoje elas não recuperam ninguém, na verdade ali é um lugar para se fazer e transformar os bandidos em mais perigosos ainda, vocês acham que um ministério resolveria, ou pelo menos teria um olhar mais focado para o combate à criminalidade? Olha, eu acho que a criminalidade no Brasil é tão grande, né, tão elevada, e em todos os níveis, não é só o crime comum, aquelas quadrilhas de traficantes, de assaltantes e tudo mais, existe o crime do colarinho branco também, que é praticado por autoridades públicas, por políticos, etc. e tal, que o Ministério da Segurança se faz necessário, separado do Ministério da Justiça, que trata de outros temas, né, de relações com o STF, de leis que possam mudar da Constituição, leis de segurança, etc. e tal. Certo? Então, eu acho que é o único caso que eu concordo que deve haver uma separação. No resto, tem um monte de ministérios sendo separados que não deveriam ser separados, que causam apenas mais despesas. Mas no caso da segurança, há necessidade sim. Ou então, uma boa secretaria de segurança pública também poderia resolver o problema e talvez ficasse mais barato, certo? Tanto faz, na realidade, se você for pensar bem, né? Embora eu esteja me contradizendo aqui momentaneamente, porque pensando bem, se você tiver um bom secretário de segurança pública, secretário a nível nacional, e um bom ministro da Justiça, certo? As coisas se resolvem. Mas aí, Ed, para você ter isso, você teria que ter esse secretário, ele tem que ter autonomia para tomar decisões. Agora, se é um ministro que não compactua com as ideias desse secretário, eu acho que aí já não conseguiria ter tanta autonomia para poder implementar as políticas públicas que ele possa querer implementá-las, né? Quem determina a política pública nesse caso é o presidente da República. Mas você sabe como que é o jogo político, né, Ed? De uma máquina... O jogo político é pesado. Não é assim. Crime organizado de colarinho branco, né? Certo? É um jogo político pesadíssimo, certo? Então tem que se virar. O importante é que o combate ao crime, de uma maneira geral, se faça de uma maneira correta, né? Certo? O Sérgio Moro vinha diminuindo bastante a criminalidade no Brasil no pouco tempo que ficou lá como secretário da Justiça e da Segurança, né? Ele estava nos dois, ele estava junto na pasta dele, certo? Mas depois houve todo aquele imbróglio, ele teve que sair do governo e infelizmente a coisa continuou degringolando e hoje o Brasil continua ostentando aí altos índices, elevadíssimos índices de criminalidade, que não importa que eles estejam baixando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eles continuam elevados, eles têm que baixar muito, muito, muito para chegar perto do que é um país civilizado em termos de criminalidade. O que você acha, Gustavo? Olha, é importante chamar a atenção para a política pública, né? Acho que falta principalmente pensar na política pública para a segurança pública, e talvez o Ministério da Segurança Pública fosse a forma de trabalhar isso. Eu digo isso porque eu estava até pesquisando aqui, o Raul Jungmann, ele foi chamado de ministro extraordinário da Segurança Pública. E o tempo que ele ficou foi menos de um ano, basicamente, ali no comando, né? Um pouco mais de um ano, na verdade.
mas ainda assim foi insuficiente para a gente ver um efeito, né? Logo depois veio o Sérgio Moro, como o Edmilson falou, e aí também tinha um embate, né, Edmilson? Enquanto o Bolsonaro queria a liberação das armas e o Moro, enfim, tinha aquela questão do... Moro era mais resistente. Exato, excludente de ilicitude também, que ficou naquilo que patinou, né? Não teve uma política pública clara, vamos trabalhar a segurança dessa forma. E aí sim, interagindo com os estados, como o Lula disse que vai fazer com a educação, esperamos que ele faça também com os estados, de conversar com todos os governadores, ter um plano, e ter um plano com relação às grandes cidades. E aí eu não estou dizendo de capital apenas, mas pensando em Campinas, pensando em Rio Claro, pensando em cidade como Limeira, municípios assim que tem hoje um centro degradado. E que isso é um papel da prefeitura, é um papel do estado, mas também é um papel do governo federal. É só um problema do prefeito? Não é, porque virou uma epidemia do problema da região central. Não digo só do usuário de droga em si, mas as regiões centrais todas estão muito problemáticas. Nós tivemos aqui em Campinas um ataque de uma mulher por um morador de rua. Exato. Ela foi esfaqueada. E foi a óbito. Esta semana... Depois de um tempo, né? Só esclarecendo. Nesta semana, nós tivemos eu li uma matéria que o número de furtos e roubos na região central, onde está a Cracolândia, que teve toda aquela mudança ali, aumentou quase 300%. Tivemos um arrastão aqui em Campinas na sexta. Na sexta-feira tivemos um arrastão. Então, gente, a violência é algo que está todo mundo experimentando. Ela chegou na nossa porta. E não adianta o pessoal se encastelar em condomínios fechados, até pode ajudá-los. Por exemplo, hoje eu li a notícia de que o Bolsonaro está procurando uma casa num condomínio fechado, ou na Asa Sul, ou num outro bairro lá em Brasília, para poder ter um pouco mais de isolamento, para não ser perturbado por manifestantes e tal, né? Mas eles têm um pouco mais de privilégio que a gente tem, só que os condomínios também estão sendo roubados. Por exemplo, aqui no Alphaville, várias vezes nós já tivemos roubos dentro do Alphaville e de outros condomínios fechados. Então, os bandidos, eles têm estratégias. Ontem mesmo você trouxe a história do banco, e os policiais chegaram, os bandidos chegaram usando roupa de policial federal, mas a carteirinha distintivo dizendo, olha, nós somos policiais. Então, assim, ninguém mais está seguro. E eu acho que a política de segurança precisa ser pensada como combater essas quadrilhas que realmente elas se profissionalizaram, né, Edmilson? O Brasil precisa tornar a política de segurança pública como algo mais do que prioritário, né? Urgente mesmo, porque a situação está degringolando. E agora, com essa liberação de armas aí, que mais de 1 milhão de armas foram compradas no ano passado no Brasil, ou nesse ano, certo? Muitas dessas armas, já há provas disso, estão passando para a mão de bandidos, porque muita gente totalmente despreparada começou a comprar armas por aí, certo? Então, a violência tende a aumentar, certo? Aumentar e vai ser uma pedra no sapato do próximo governo aí para resolver, porque a população vai cobrar isso, vai cobrar a segurança de todos os governantes, né? Do prefeito, que tem guarda municipal, que tem que ter política de segurança também, do governador, que tem a PM sob seu comando e que não resolve, na maioria das vezes não resolve o caso de segurança, e do governo federal, né? Que é o maior responsável por todas as políticas do Brasil, inclusive a política econômica, né? Porque num país que tem uma política econômica boa, as pessoas têm mais salários e muito menos gente vai para o crime. Isso é prova, isso já está provado. Então, todo mundo tem que estar envolvido nessa história, certo? Para ver se o Brasil um dia deixa de ser talvez um dos países mais perigosos de se viver do mundo, né? Vamos ver se um dia a gente sai dessa triste estatística. Pois é. Gustavo, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. É sempre bem-vindo, viu? É isso. Boa quarta-feira a todos nós. E até amanhã, né? Feriado, mas nós estaremos aqui trabalhando, né? Não tem jeito. Bom, Edmilson, e uma coisa que está rolando aqui em Campinas é a queda de braço entre a INDEC e os manifestantes em frente ao quartel lá da Escola de Cadetes. A INDEC, ela esteve lá, hoje é quarta, na segunda-feira, retirou os cavaletes, desbloqueou a Avenida Papa Pio XII, mas horas depois, os manifestantes foram lá e bloquearam a avenida novamente. Ontem, a INDEC voltou, retirou os cavaletes, mas o povo está lá, firme e forte, viu, Edmilson? O que fazer para solucionar o problema, para poder atender aos moradores e às pessoas que estão reclamando desses manifestantes? Eu acho que a INDEC vai ter que entrar em acordo com
o Exército, mas ninguém quer colocar a mão nessa cumbuca, principalmente o governo Dário. Por quê? Porque em 2024, quando nós tivermos as eleições municipais, muito provavelmente você vai ter um candidato do campo de esquerda, que pode ser o Pedro Torinho ou um outro candidato qualquer. E o Dário, muito provavelmente, ele vai para esse centro-direita. E ele não quer se indispor justamente com esses manifestantes que estão lá para tirá-los de lá. Então está fazendo aquela coisa corpo mole. Nos bastidores já estão dizendo que a INDEC está igual a Polícia Rodoviária Federal, que está dizendo, não, eu estou cuidando, eu estou resolvendo, mas não está resolvendo nada, Edmilson. Mostra aí a impotência, né, do poder público diante de manifestações ilegais, né? Manifestações que não deveriam acontecer no meio das avenidas, impedindo o trânsito. Isso é ilegal, está na lei, vai lá e tira. Certo? Vai lá e tira. Se precisa de usar de violência, infelizmente, se eles resistirem, que se use de violência para retirar, porque se eles se resistem, eles estão pedindo que sejam retirados com violência, certo? Eu falei ontem aqui, coloquem eles nos jardins lá da escola de cadetes lá dentro e deixa o povo de fora parar de ser perturbado, né? Que é um negócio inacreditável. Agora, quanto ao Dário ficar com esse medinho aí, eu acho que não devia ter, não, sabe? Porque se o bolsonarismo lançar um candidato aqui em Campinas, esse povo que está lá na frente dos quartéis vai tudo votar nesse candidato bolsonarista, não vai votar nele. Ele que faça o serviço, porque ele vai agradar muito mais gente se ele agir com rigor se ele agir com rigor nesse momento agora, do que se ele ficar aí nessa indecisão de não fazer nada porque fica com medo de eleição, coisa. Não, tem que tirar mesmo, tem que cumprir a lei. E dirigente municipal, federal, estadual que não cumpre a lei está prevaricando. No caso, a INDEC e o Dário podem ser acusados de prevaricação no caso. Tá certo. Bom, são 10 horas e 30 minutos, nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção de Natal é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 49,99. Pisos a partir de R$ 17,99. Argamassas a partir de R$ 9,99. São 3 lojas em Campinas. Para mais informações, WhatsApp 19983150103. Aeropisos é o lugar. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a Guarda Nacional do Estado do Havaí foi acionada, pois a lava do vulcão Mauna Loa está cada vez mais perto de uma rodovia super importante, sendo também uma ameaça para as comunidades e propriedades. Fechar a estrada prolongaria em horas os deslocamentos dos residentes, criando enormes congestionamentos. Ainda assim, pessoas se aglomeram perto do vulcão para ver de perto a erupção. E membros conservadores da Suprema Corte parecem apoiar um designer gráfico que não quer trabalhar com casais do mesmo sexo em seus sites de casamento. Os juízes conservadores sugeriram que um artista ou alguém que cria um produto personalizado não pode ser forçado pelo governo a expressar uma mensagem que viole as suas crenças religiosas. Enquanto isso, os defensores dos direitos LGBTQ e do estado do Colorado, onde a empresa está localizada, responderam que o designer está simplesmente buscando uma licença para discriminar no mercado. Uma decisão sobre o caso é esperada para julho. E isso ocorre porque os defensores dos direitos LGBTQ temem que a maioria conservadora de 6-3 no Tribunal Superior possa estar de olho em reverter uma opinião histórica de 2015 que abriu caminho para o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país.
E a vacina contra a gripe parece ser uma combinação boa com as cepas atualmente em circulação, disse a diretora do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, doutora Rochelle Walensky, em uma coletiva de imprensa. No entanto, ela observou que as variações contra a gripe estão atrasadas em relação aos anos anteriores, mesmo com o vírus continuando a se intensificar em todo o país. Os dados do CDC mostram que quase 20 mil pessoas aqui nos Estados Unidos foram internadas no hospital por gripe durante a Semana de Ação de Graças, quase o dobro do número de internações da semana anterior. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e... Gente, 10 horas e 33 minutos e nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. E o Edson Elias, ele está dizendo assim, olha, bom dia, Rose e Edmilson, eu concordo com o Edmilson sobre os abusos de veículos com escapamento aberto, especialmente as motos. As autoridades de trânsito deveriam passar um pente fino na fiscalização desses veículos na cidade. Além de não respeitarem os semáforos, eles atravessam em sinal vermelho, estacionam sobre a faixa de pedestre e fazem conversões proibidas sobre canteiros e calçadas. Muitas motas estão com escapamento irregular, produzindo ruídos altíssimos e contribuindo com a poluição sonora. Eu também concordo com o nosso colega aqui, o nosso ouvinte, né, Edmilson? Pois é um absurdo, né? É um absurdo. O André está dizendo assim, gente, aqui entrando em crise de abstinência com essa falta de jogos. André, só hoje e amanhã, sexta-feira você tem Brasil aí, meio-dia. Para sexta-feira torcer para o Brasil ao meio-dia e torcer contra a Argentina às 4 horas da tarde. Pois é, exatamente, né? E lembrando que sexta-feira nós não teremos o Bastidores do Poder, justamente por conta do Jogo do Brasil, e nós teremos o esquenta aqui da Rádio Bandeirantes de jogo um pouco mais cedo. O Adriano Vermelho, ele está dizendo assim, confirmando a ideia recorrente de que os políticos falam, não se escreve, essa transição de governo e outras também, sejamos honestos, são prova disso. Dizem que amam o país, fariam tudo por nós, mas quando perdem seu poder, não facilitam. E pior, sabendo muito bem que os únicos prejudicados nesse plano de maus perdedores somos nós, o povo que sempre afirmou amar, que sempre afirmaram esses políticos amar, e um dia juraram proteger, tá bom, sei. Bom dia, amiguchos. Bom, é assim, Adriano, o discurso é só durante a campanha eleitoral, depois que ganham, né, a gente já vê ali uma recomposição, daqui a pouco nós vamos falar sobre a PEC da transição, e a gente vai ver que teve um acordinho ali para pagar as emendas secretas, mas antes da gente ir para esse assunto, eu preciso falar de um assunto, que foi até o Edivalmir que me mandou ontem um WhatsApp para me lembrar que eu tinha feito essa matéria semana passada, mas eu não discuti aqui no programa. A CETEC, ela fez uma pesquisa em que ela ouviu o pessoal que frequenta os cemitérios municipais para ver o que eles achavam de enterrar os seus animais de estimação. Gato, cachorro, papagaio, o que você quiser, nos túmulos ali nos cemitérios municipais. E houve uma concordância de 87% das pessoas que acham que os 4 cemitérios municipais devem sim oferecer esse serviço para a comunidade, e outros 85% acham que esses animais têm de ser e devem ser enterrados nos túmulos ou nos jazigos do dono do pet. A prefeitura agora, Edmilson, vai fazer um levantamento de quanto custaria isso para poder enviar um projeto para a Câmara de Vereadores aqui de Campinas, para ver se viabiliza ou não esse projeto. Eu, sinceramente, achei muito criativo e achei muito legal a ideia. Não sei o que o Edmilson acha. E também vai virar receita para a prefeitura, porque, claro que ela vai ter que ter um departamento ali para poder ter os funcionários, para poder enterrar esses animais. Lembrando que Campinas hoje tem um hospital, um cemitério, gente, um cemitério privado, que fica ali na região do Parque Dom Pedro, para poder enterrar esses animais. Eu achei muito criativa a ideia, Edmilson, não sei como que você vê, e eu gostaria de ouvir os ouvintes, o que eles acham dessa história
dos 4 cemitérios municipais de Campinas terem um espaço para também ser um cemitério de pets. Junto com os donos, né, serem enterrados, os donos que quiserem ser enterrados com seus animais, né, mas que normalmente o animal morre antes, né, certo? Como é que verifica? Como é que faz isso, né? Enterra o animal, depois o óbito e tal, sei lá, vai ter que se viabilizar, mas eu não tenho, assim, uma opinião totalmente formada, acho que foi legal se as pessoas querem, né, foi feita uma pesquisa aí, eles estão a favor, que se faça, então, esse tipo de coisa. Eu não tenho animal, não pretendo ter, certo? Eu não vou enfrentar pessoalmente esse problema. Mas as pessoas que gostam, têm aí seus bichinhos de estimação, amam esses bichinhos aí e tal, né? Eles, se quiserem ser enterrados juntos, se tem essa pesquisa, se a prefeitura oferecer esse serviço, se eles puderem pagar também, ótimo, que todo mundo fique satisfeito, né? Não vou ser contra, não. Pois é. Bom, agora sim nós vamos para Brasília e nós vamos falar sobre a PEC da gastança ou PEC da transição, que ontem foi aprovada em votação simbólica pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com redução de 30 bilhões na fatura da proposta de emenda à Constituição. Dessa forma, o impacto da PEC ficará em 168 bilhões. O governo estava querendo gastar fora do teto 198 bilhões, mas achei que foi um valor baixo aí que eles diminuíram. Pela solução que foi negociada, o teto de gastos será ampliado em 145 bilhões. A proposta aprovada abre espaço fiscal de até 23 bilhões neste ano e parte pode ser usada, aí sim, eu falei para vocês que a gente ia falar sobre isso, para liberar até 7 bilhões de emendas do relator, o chamado orçamento secreto, que está bloqueado, ou essas emendas estão bloqueadas por conta do teto de gastos. O Centrão se mobilizou para ampliar os gastos ainda neste ano e atender às emendas. O governo diz que vai usar o dinheiro para poder ampliar o Bolsa Família para R$600, para poder pagar aquele adicional de R$150 por criança até 6 anos, garantir o aumento real do salário mínimo e também a recomposição do orçamento de outros programas, como a farmácia popular e a merenda escolar. Na Câmara, Edmilson, não vai ter aí também talvez a mesma rapidez, até porque os deputados já estão reclamando que os senadores não conversaram com eles sobre esse assunto, né? Pois é, como a gente disse aqui já, que o Centrão ia arranjar um jeito, né, de faturar sempre, né? Então ele pega um dinheiro que vai ser destinado para as famílias mais carentes, né, dos R$600, mais os 150 por criança aí, e desse dinheiro tira aí 7 bilhões e não sei quanto para cumprir, para pegar como emendas para eles mesmos ainda este ano, aquelas emendas que o Bolsonaro, por vingança, ou seja lá o que for, resolveu proibir, né, por causa do teto de gastos, porque o Arthur Lira já estava conversando com o Lula, se acertando com ele, e o Bolsonaro, então, determinou o corte, né, dessas emendas, que não teria mais dinheiro esse ano. Aí os deputados que são muito mais criativos do que a INDEC, por exemplo, do que a CETEC aqui em Campinas, certo? Eles arranjaram um jeito de arranjar dinheiro, certo? Fora do teto de gastos, porque essa lei aí, essa PEC aí, tira do teto de gastos esse dinheiro, eles arranjaram 7 bilhões e tantos para eles pegarem antes de acabar esse ano, certo? Então é aquele negócio, não tem jeito não, certo? Se não houver uma medida assim, muito mais dura, muito melhor elaborada e com muito mais liderança de alguém no governo para acabar com essa farra do orçamento secreto, ele não vai acabar não. Se o STF hoje, que aliás está julgando o orçamento secreto aí, falar que é inconstitucional, não vai adiantar nada, eles vão continuar fazendo essa farra com o nosso dinheiro aí, certo? Pegaram o dinheiro, repito, que parte do dinheiro que seria destinado às famílias de baixa renda para pagar os R$600 mais os 150 prometidos pelo Lula e transformaram parte desse dinheiro em orçamento secreto para o bolso deles, que fique bem claro. Agora, você veja, né, como esse povo é. O Ciro Nogueira deu uma entrevista dizendo que ele vai ficar os 4 anos na oposição. Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Só que ontem, quem estava trabalhando para poder aprovar a PEC, justamente já negociando a liberação desses 7 bilhões das emendas secretas, quem era, Edmilson? A mãe do senador, que ela é suplente dele, a Eliane Nogueira. Ou seja, gente, o que um político fala não se escreve, né, Edmilson? O nosso ouvinte agora há pouco, né,
e é uma frase que no Brasil se repete há muito tempo, né? E com razão, né? O que o político fala não se escreve. Não dá para confiar em político. Por isso que eu digo sempre, político, você vota nele, mas depois ele tem que ser cobrado, e não é para ser fiel a político nenhum. Político não é time de futebol que a gente carrega para a vida inteira. Político é um ser humano que acerta e erra. E quando ele erra, a gente tem que cobrar. E se erra muito, a gente não vota mais nele. É simples assim. Bom, gente, e falando do orçamento secreto, pelo menos 30% das emendas que são sugeridas ainda permanecem secretas. No começo do ano, o Supremo Tribunal suspendeu o pagamento das emendas em liminar para exigir, foi no ano passado, na verdade, para exigir mais transparência, e o Legislativo se comprometeu a trazer essa transparência a partir deste ano, divulgando os parlamentares autores das indicações, mas isso vem acontecendo parcialmente. Por quê? Foi criado, na época, uma comissão mista de orçamento, um sistema para poder concentrar e divulgar as indicações das destinações dessas emendas. Então, você tem lá um link de senador, aí você aperta lá, você sabe quem foi o senador que indicou a emenda. E você tem um link de deputado, mas você tem um outro que são usuários externos. E é nesse usuário externo que mora o perigo. Por quê? Porque ali você tem qualquer pessoa, de prefeitos, assessores, secretários municipais e as cidades beneficiadas pelas obras, e ninguém, de fato, Edmilson, sabe se aquele cara que está lá é um laranja ou se é o dono da emenda. Então, continua tendo problema em relação à transparência. Esse orçamento secreto, gente, ele não poderia continuar de jeito nenhum. E o Lula não vai conseguir tirar. Acabou. Eu não acho que ele vai conseguir, viu, Edmilson? Eu disse, se o STF, por acaso, eu acho difícil dizer que é inconstitucional e acabar com ele, eles vão arranjar uma outra maneira de pegarem dinheiro do orçamento, porque agora eles perceberam que é possível, né? Eles estão querendo 19 bilhões de reais para o ano que vem, do orçamento, para eles dividirem entre eles. E isso daí vai para prefeituras com licitações fraudulentas, muitas vezes com empresas fantasmas e tal, e esse dinheiro desaparece, e obras mesmo que é bom, que eles deveriam fazer, não são feitas, certo? É só, e por isso que nós tivemos nesse ano, nessa eleição, o maior índice de reeleição na Câmara. Por quê? Porque todos os deputados do Centrão, por exemplo, estavam com os bolsos cheios de dinheiro para fazer campanha, e a gente sabe que quanto mais dinheiro tiver para fazer campanha, mais a possibilidade do cara ser eleito ou reeleito, certo? No caso, muitos foram reeleitos com esse dinheiro aí que nós pagamos. Nós estamos pagando a campanha política de muitos deputados do Centrão. Vamos colocar... É exatamente isso. Vamos colocar os nossos ouvintes aqui na nossa conversa? Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Rose. Bom dia, Ed. No programa anterior de ontem, um dos comentaristas disse que um dos ministros do STF deu uma decisão sobre tarifa de uma conta de energia elétrica. Quer dizer, para que Congresso? Para que Senado? Para que prefeito? Sabe, acho que tem tantas coisas que o Brasil precisa realmente fazer política sobre preços de energia, de água, de luz. É uma coisa assim surreal para os tempos que nós estamos vivendo, né? Grande abraço a todos, DJ Alê. Muito provavelmente a justiça deve ter sido provocada, né? Não se resolve na Câmara, não se resolve no Senado e vai para a própria justiça. E de fato, eu acho que há um envio de decisões que não deveriam ser da justiça a uma judicialização exacerbada no Brasil, que não deveria estar acontecendo, e que, por isso, o judiciário hoje ele é tão poderoso. Ele tem que ser um organismo forte, responsável. O STF tem que ser ali o guardião da Constituição e deveria se posicionar naquilo que tem que se posicionar. Mas quando ele é provocado, ele tem que se manifestar. Não tem jeito. O que eu acho é que nós estamos vivendo uma omissão dos outros poderes. Além da omissão dos outros poderes, né, que a gente vê aí,
existe uma Constituição muito grande no Brasil, né, que dá margem para todo tipo de interpretação, todo tipo de apelação, né, e também a legislação comum aí, que tem, assim, tanta lei no Brasil, existe mais de 200 mil leis e códigos no Brasil, e todos eles podem ser usados para chegar até a última instância de uma justiça. Não deveria, né? Muitos assuntos, milhares de assuntos, aliás, deveriam parar, no máximo, na segunda instância no Brasil e não caber mais recursos. No entanto, cabem recursos e, às vezes, um roubo de banana vai parar lá na mão do Supremo, certo, para decidir um negócio desse, que é um negócio absurdo, né? O Supremo devia se pautar só pela Constituição, mas como a Constituição é muito ampla, é uma Constituição exageradamente grande que existe no Brasil, não deveria existir, que trata de tudo, certo? Então as coisas acabam indo lá para o Supremo naturalmente. Todo mundo tem direito de apelar ao Supremo até para discutir o caso do condomínio, certo, que brigou com o vizinho, etc. e tal. É lamentável. E com isso a justiça se torna o quê? Lentíssima, né? A justiça no Brasil é lentíssima por causa disso, por causa do número enorme de processos que esses juízes, até da última instância, têm que resolver. Cada juiz do Supremo é responsável, às vezes, por 10 a 12 mil processos, certo? Isso é um absurdo. É humanamente impossível que eles resolvam isso depressa. Mais um ouvinte? Edmilson, ô meu jovem, que democracia é essa? Você falando realmente, meu? Rapaz, isso é o nome disso é conveniência política, meu caro. Pô, vocês cobrem tanto aí a política e não sabem disso? Isso é conveniência política, a Rosa acabou de falar aí. Do que será que o Edvalmir está falando, Edmilson? Eu não entendi. Não sei. Eu não entendi também. Eu estou falando que a Constituição é conveniência política. Claro que existe conveniência política no Brasil inteiro, certo? As pessoas, os políticos, todos agem de acordo com suas próprias conveniências e, de preferência, favorecendo a si mesmo, né? E não ao público em geral. Existe mesmo. Eu não sei do que ele disse. Talvez, certo? Ele tenha entendido mal o que eu tenha dito ou não, entendeu bem, e a opinião dele eu respeito. Vamos lá, para mais um ouvinte. O que eu estou dizendo, bom dia, é o André aqui de Campinas. Eu não concordo com vocês falando que a manifestação tem que ser mais rígida. Acho que o Dário tem coisa mais importante para pensar, como é os hospitais e outras coisas. Acho que a manifestação lá é totalmente lícita, totalmente pacífica e é de direita. Por isso que vocês estão contra, porque se fosse de esquerda, vocês estariam aí passando a mão na cabeça do Lula como vocês fazem todo dia, entendeu? Essa é a minha questão. Aquele careca lá já está proibindo as pessoas até de mandar tweet, beleza? É o André aqui do Jardim Nova Europa. Oi, André. Pois é, André. Na verdade, nós não iríamos defender uma manifestação, mesmo se ela fosse de esquerda, estivesse atrapalhando os moradores. Não tem uma questão ideológica. O Edmilson acho que deu a solução. O exército pega esse povo e põe para dentro. E aí a via está liberada, porque qualquer manifestação não pode impedir o ir e vir das pessoas. Isso é básico. Isso é uma questão assim, de liberdade, das pessoas terem o direito de ir e vir. E do meu ponto de vista, porque que eu entendo, André, que essa manifestação ela é ilegal, porque ela está pedindo intervenção. Houve um resultado nas urnas em que a maioria decidiu pela eleição do Lula. Poderia ter sido pela eleição do Bolsonaro. E se a esquerda estivesse pedindo uma intervenção militar, o que não aconteceria, mas vamos supor que estivesse acontecendo isso com o Bolsonaro eleito, seria a mesma coisa. É golpe, não pode. O que nós vivemos numa democracia e nós temos que respeitar a maioria, a decisão da maioria. E a decisão da maioria, gostemos ou não, ou você gostando ou não, foi essa. Sinto muito, mas é o que nós tivemos no nosso país. Agora, o que não dá é para você ter pessoas pedindo para que os militares assumam o poder. Isso se chama o quê? Golpe, não tem outra coisa. Pois é, e a gente não passa a mão na cabeça de político nenhum, não, viu? Você deve ouvir melhor o que a gente fala aqui, certo? E a violência dessa manifestação, você está dizendo que ela é pacífica. Se ela é pacífica, que ocupe uma praça aí qualquer, certo? E não impeça as pessoas de ir e vir. E nem fique fazendo barulho a noite inteira, impedindo as pessoas de dormir. Isso é uma violência também, certo? Contra as pessoas. Então, essas manifestações são sim violentas, não são pacíficas, não. Pronto, final.
O Edivalmir estava dizendo, quando ele falou da conveniência política, ele estava falando da INDEC, dessa queda de braço entre a INDEC e os manifestantes. Bom, o nosso ouvinte, Edmilson, o Roberto Muzucami, ele disse que ele pagou R$600 para cremar o cãozinho dele. E ele está mandando um abraço. Tomara, Roberto, que o custo seja menor se a prefeitura assumir ou passar a oferecer esse serviço para os moradores de Campinas, dessa possibilidade ali de ter um espaço dentro dos cemitérios, de um espaço para os pets, ou mesmo permitindo que sejam enterrados nos túmulos. Vamos ver como vai ser, né? Eu tive um cachorro durante uns 15 anos, mais ou menos, quando eu morava com meus pais ainda. Ele morreu, evidentemente, e a gente enterrou no quintal. Tinha lá um pedaço de terra do quintal, nós fizemos um buraco, enterramos ele lá, certo? Com toda a cerimônia, demos adeus para ele. Meu pai ainda plantou um pé de polcanha, de limão ali onde ele tinha sido enterrado, cresceu bonito, a gente sempre chupava laranja, falava que estava homenageando o nosso cachorrinho Ringo, que morreu, que viveu com a gente durante 15 anos. Então é por aí, você entende? Quem tiver dinheiro para cremar, que creme, quem quiser que enterre junto no cemitério, que enterre. O ano passado... Dessa oportunidade, tudo bem. O ano passado nós tínhamos uma calopsita que ficou conosco 12 anos, né? Era da minha filha e ficou doente, ela chegou a ficar internada, descobri que tem até UTI para calopsita, ela ficou no respiratório, no respirador, foi uma coisa assim. Tentamos, Edmilson, umas 3 semanas para que ela sobrevivesse, não conseguiu, e aí a bichinha morreu. Nós enterramos na nossa chácara que nós temos, e é isso que você fala mesmo. Toda vez que a gente chega na chácara, a gente fala assim, o Bibo tá ali e tal, né? E tem os pés de frutas lá e tá sempre conosco. Mas eu achei muito interessante a ideia. Já o DJ Alê, ele não achou legal a ideia, não. Ele disse assim, que já tem um cemitério de pets perto da Unicamp. E que não precisa de mais espaço para isso, já que os próprios cemitérios já não tem mais espaço para enterrar os próprios humanos, as próprias pessoas. A saudade está completamente lotada, não sei. Exatamente. Mas outros cemitérios devem ter espaço, não sei, não conheço. O Donizete de Sumaré está dizendo, bom dia, Rose e Edmilson, e todos os ouvintes, retornando à minha rotina de ouvinte deste programa maravilhoso, pós-overdose dos jogos. Bom dia, Donizete. E você continue conosco aqui. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. E realmente, olha, gente, nós fizemos o programa de 1 hora, sabe? Mas você sabe que os ouvintes não estavam participando muito, não. Eles voltaram hoje, que é um programa maior. Bom dia, Rose e Ed. Eu achei interessante a ideia de enterrar os animais no cemitério de Campinas, desde que cada um pague pelos gastos. Porque você viu o que aconteceu com os carrinhos de transportar os mortos, que, por sinal, eu gostaria de saber se já foi resolvido. Foi resolvido sim, viu, Heloísa? Eu fiz 3 matérias da falta de carrinhos. Na semana passada chegaram todos os veículos, então agora tem carrinhos para transportar os caixões e tem carrinhos também para poder transportar os idosos. E muito provavelmente, se esse serviço for instalado, a prefeitura vai cobrar para poder oferecer esse serviço. Bom, Edmilson, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. A gente tem aqui a Rose dizendo o seguinte, bom dia, Rose, Edmilson, eu votei no Bolsonaro, mas sou contra as manifestações. Deveria ter manifestação quando o Lula se candidatou, agora é vida que segue. Muita gente falou isso, que deveria ter sido lá atrás, né, quando ele foi solto, tal. O Wagner, Edmilson, ele está dizendo que ele concorda com você. Se um político erra muito, ninguém deveria mais votar nele. Pena que isso não é praticado por esse povo de memória curta que é o eleitor brasileiro. Aqui, o eleitor veste a camisa do seu candidato e morre com ela. Nem que ele esteja morando debaixo de uma ponte. Não sei se sou negativista demais, mas essa é uma cultura arraigada em boa parte do povo brasileiro. Gostar do que não presta. Bom, ele está concordando com você. Agora, Edmilson, aqui, vamos lá. Nós temos nós falamos sobre a história da recompactuação, da história da PEC da transição, mas o governo Lula está tendo surpresas uma atrás da outra, dizendo aí que não tem dinheiro para nada, né?
Não tem dinheiro, nós falamos ontem aqui que não tem dinheiro para pagar aposentadoria, não tem dinheiro para pagar os professores das universidades federais. Mais de 200 mil bolsistas podem ficar sem receber ainda este ano o valor da bolsa, e o coordenador técnico na transição, Aloysio Mercadante, disse que não há espaço para aumento e recomposição salarial do funcionalismo. E também ficou na dele em relação à questão do próprio concurso público. E aí, você acha que o governo Lula está realmente com muitos problemas? Muitos problemas financeiros totais, né? Porque não tem dinheiro para pagar o reajuste salarial, o funcionalismo público vai querer ter aumento, certo? Não tem dinheiro. O Brasil está devendo 5 bilhões de reais, se eu não me engano, para entidades internacionais, aí ONU, Organização Mundial do Trabalho, Organização da Saúde, essa coisa toda, que todos os países que fazem parte dessas organizações pagam lá uma mensalidade para eles sobreviverem. É assim que funciona a ONU, por exemplo. E não tem dinheiro lá, está devendo muito dinheiro em tudo enquanto é setor. Quer dizer, o governo Bolsonaro vai entregar o governo com superávit. Minhas contas ficaram no azul, ele vai dizer. Mas à custa de quê? Certo? Embaixadas, tem dezenas de embaixadas no Brasil precisando de dinheiro para pagar a luz, para pagar, aluguel de prédio e não recebem e tal. Assim é fácil fazer superávit, né? Cortar onde deveria cortar mesmo, que são nas mordomias todas, nos salários aviltantes que tem aí, as cúpulas todas, certo? Esse pagamento em dobro para os militares todos que entraram no governo dele, isso não houve corte, né? Então, corta em coisas essenciais, saúde, educação, habitação, segurança e outras coisas mais, e daí tem o superávit, mas onde deveria cortar, não corta. E o Lula vai enfrentar também, porque o Lula também não é de cortar nas coisas essenciais, não, certo? Ele vai enfrentar o mesmo problema quer dizer, o problema que o Bolsonaro deixou, talvez o Lula criasse também para um sucessor dele, porque ele jamais foi de cortar ou de vender estatais, como o Bolsonaro tinha prometido, e o Lula já disse que não vende, muito pelo contrário, talvez ele crie mais algumas, né? E assim vai o Brasil, né? De déficit em déficit, a gente vai sofrendo todo ano cada vez mais e a população vai empobrecendo cada vez mais. Bom, nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Há 20 anos, a Sanasa trabalha com foco na sustentabilidade. Desde sempre, a empresa vem se desempenhando por orientar a sua estratégia de negócio sustentável, visando o melhor aproveitamento dos recursos naturais e responsabilidade em suas práticas sociais. Um exemplo, a partir de análise do sistema de georreferenciamento e sua interligação com o sistema Sanejo de Captura, Catalogação e Despachos de Ordens de Serviço, a frota de carros da Sanasa hoje roda 30% a menos, ou seja, emite menos gás carbônico e ajuda a preservar a camada de ozônio do planeta. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção de Natal é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 49,99. Pisos a partir de R$ 17,99. Argamassas a partir de R$ 9,99. São 3 lojas em Campinas. Para mais informações, WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A chuva intensa deve permanecer na maior parte do Brasil em dezembro, que também será marcado por uma onda de calor extremo. Até esta terça-feira, 15 estados e o Distrito Federal estão sob alerta de temporais, segundo o Instituto Brasileiro de Meteorologia. Ao que tudo indica, dezembro deve ser muito parecido com novembro, que registrou volumes considerados excepcionais de chuva, principalmente em estados do Sudeste e do Sul do país. Ainda de acordo com o IMET, até o dia 12 de dezembro, os maiores acumulados de chuva serão registrados no leste de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo.
além do sul de Minas Gerais e de áreas do Acre, Amazonas e Rondônia. O motivo é a ação de uma massa de ar quente e úmida nesses locais. Já na maior parte da região Nordeste, o mês começa com tempo seco, assim como o Rio Grande do Sul, onde a chuva dá uma trégua na maior parte do estado. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11h03 desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, e nós temos do outro lado da linha, ou do outro lado da nossa TV, o nosso colega Henrique do Vale, que vai trazer notícias do Trump. Parece que ele levou uns tombos por aí, é isso, Henrique? 2, não é um não, 2. Bom dia, gente, graças a Deus a gente volta com saúde nesta... Hoje é quarta-feira, né? Quarta ou quinta? Quarta-feira. Nós já estou perdido na semana aqui. Pois é. Na verdade, ontem em Nova York, um juiz acabou condenando 2 empresas do ex-presidente Trump, que na verdade é bom a gente explicar que a família do ex-presidente não está nesse processo, a empresa dele. Bom, basicamente é o seguinte, são 2 empresas, como eu disse, uma primeira chama-se Trump Corporation e a outra chama-se Trump Payroll Corporation. Bom, o fato é o seguinte, que as pessoas que trabalham tipo os executivos de alto escala, durante 15 anos fizeram um movimento para não pagar imposto. Então o que acontece é o seguinte, essas pessoas estavam se beneficiando de uma série de artimanhas, vamos dizer assim, para que, no caso, eles fossem isentos de impostos aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, você sabe que a gente não pode brincar com imposto de renda de maneira nenhuma. Então, o que acontece é o seguinte, esses executivos estão sendo beneficiados com, por exemplo, apartamentos, aluguel de carros, despesas pessoais, tudo isso sendo dado de presente, entre aspas, para esses grandes executivos, só que, no caso, eles omitiam esses ganhos extras, e isso acabou sendo colocado em pauta nesse julgamento, que já vem desde o ano passado, e praticamente todas essas pessoas envolvidas acabaram assim sendo julgadas como sendo culpadas. As 2 empresas, no caso, vão ter que pagar $1.600.000 de multa, né? Mas, repetindo mais uma vez, a família do ex-presidente Donald Trump não está envolvido nessa história, ou seja, eles não estão tão envolvidos, mas não está envolvido. É um negócio meio complicado, porque, segundo o Trump, ele não estava sabendo dessas movimentações, dessas coisas que estavam acontecendo nas suas empresas. Rose. Agora sim. Agora liguei. Quando eu vi a notícia, eu falei, bom, mesmo que seja da vida privada, eu falei, eu preciso comentar sobre isso. Primeiro que, ele pode até dizer que não está sabendo, e aí teria que ver se algum diretor que seja responsável, mas ele tem que assinar, porque ele é o dono da empresa. E segundo, Henrique, é que o Trump, ele está vivendo uma maré de azar, vamos assim dizer, né? E ele corre, inclusive, risco de ter o DeSantis na cola dele, e ele nem ser o candidato à presidência pelos republicanos, apesar dele já ter lançado o nome dele, né? Exatamente, é mais uma coisa que vai atrapalhar os seus planos nesses próximos 2 anos, né? Então, o negócio é o seguinte, com essa condenação das suas 2 empresas por uma corte de Nova York, faz com que isso possa afetar a capacidade da empresa de fazer negócios ou obter, então, empréstimos. E, de uma certa forma, é o nome do Trump que está à frente disso. É mais um escândalo que a gente acaba vendo, né, de camarote, vamos dizer assim, do que está acontecendo. E aí, no caso,
O que acontece é que isso com certeza vai atrapalhar os planos do ex-presidente. Tanto é que nessa semana a gente viu, inclusive, numa entrevista numa rede de televisão aqui nos Estados Unidos, alguns republicanos, inclusive, pedindo para que as pessoas não considerem o ex-presidente Donald Trump nessa próxima eleição, justamente porque o Partido Republicano precisa agora mudar a estratégia e mudar a forma com que é visto, justamente por causa disso. Hoje em dia a gente vê o Partido Republicano como sendo Trump. Associa as duas imagens, o Partido Republicano e a figura do ex-presidente Donald Trump. E por causa desses escândalos, as pessoas não estão botando mais fé no Partido Republicano. Tanto é que ontem nós tivemos uma eleição no estado da Geórgia, que foi muito importante justamente porque acabou determinando que um candidato democrata acabou sendo eleito para o Senado. Então, quer dizer, é mais uma baixa do Partido Republicano, que agora o que acontece é o seguinte: o Partido Democrata tem a maioria no Senado e existe na Câmara um empate entre o número de pessoas do lado democrata e do lado republicano. Então, quer dizer, durante as eleições de novembro, todo mundo achava que o Partido Republicano ia dar abraçada nessas últimas eleições, o que realmente não aconteceu. Por quê? Porque justamente as pessoas estão com medo, né, do Trump assumir novamente o Partido Republicano e vir com essas ideias malucas, né, de discriminação, aquela coisa toda. Então, o próprio eleitor que era republicano, roxo, está deixando de lado. É muito importante, inclusive, para que o Partido Republicano consiga mudar a sua imagem já para as próximas eleições. E é justamente isso que o Ron DeSantis, que é o atual governador aqui da Flórida, está procurando fazer. Está mantendo uma distância certa do ex-presidente Donald Trump, Rose. E tem mais alguma novidade? Está seguindo a Copa? Como que você está não, o problema da gente seguir a Copa é que a gente torce no dia seguinte para trabalhar sem voz, não dá, né? Não dá. O Brasil, graças a Deus, começou eu acho que o Brasil, que perdeu de 1-0 para o Camarões, o Tite colocar só a gente da reserva não podia. É meio feio, né? Imagina só se o Brasil leva a Copa e perdeu no seu histórico na Copa do Catar uma partida. E foi injusto até com os próprios reservas. Ele deveria ter colocado um time misto, porque houve uma pressão muito grande, né? E psicologicamente isso mexe com os jogadores, né? Eu acho que ele deveria ter feito um time misto e com certeza nós não teríamos perdido, né? Não, outra coisa, o que eu acho importante, imagine vocês e eu indo para o Catar. Não é barato ir para o Catar. O avião é caro, o hotel é caro, a comida é cara, cafezinho lá é um absurdo de caro. Você vê inclusive os jogadores da seleção, o Ronaldo Fenômeno comendo carne com ouro, R$9.000 uma carinha com ouro, enfim. Então, quer dizer, para você ir até lá e de repente pagar o ingresso para assistir e a gente vê aquele papelão todo, em respeito ao torcedor, eu achava que o Tite tinha que colocar uns caras da titular ali para jogar, pelo menos empatar, mas não perder, né? Agora depois voltou com a Coreia, aí jogou realmente o que merece. Agora vamos ver o que vem pela frente, né? Eu vou discordar de vocês aí, metendo minha colher no meio. Eu acho que o Tite fez certo, pelo número de contusões que estão acontecendo nessa Copa, não só no Brasil. Ele poupou os jogadores num jogo que não tinha mais importância nenhuma, certo? E os jogadores voltaram com tudo, certo? Aliás, a seleção B, né, os reservas que jogaram contra a Camarões, jogaram muito bem, perderam vários gols, tivessem feito uns 2 ou 3 ali, sairia com uma vitória, certo? Jogaram bem, mostraram que são bons de bola, e o futebol tem essas surpresas mesmo, como já aconteceu muitas vezes nessa Copa, né, de grandes seleções aí serem desclassificadas. O Brasil não correu risco de ter mais jogadores contundidos. Hoje a gente estava sem lateral para esse jogo aí, porque estavam os 2 contundidos, mais o Neymar também que estava contundido. Então, eu acho que o Tite fez direitinho, certo? Poupou todo mundo e depois no jogo seguinte a gente deu aquela surra na Coreia, certo? Jogou o primeiro tempo fantástico, no segundo tempo precisou só tocar a bola e esperar o tempo passar. Eu acho que é por aí que a gente pode ganhar. A intenção é ganhar a Copa, não é
fazer jogo bonito para os turistas que foram lá assistir a Copa, não. Não, concordo plenamente, mas você concorda comigo que se o Brasil se tornar campeão e ter no histórico uma derrota para o Camarões, devia ter pelo menos empatado. Agora eu já estou sentindo que você quer pegar o lugar do Tite, que o Tite, quando acabar essa Copa, de repente o cara vai ser técnico lá na Arábia e tal. A Rose só fica dando risada, mas é verdade. Eu acho que o Edmilson, ele tá afim de pegar o lugar do Tite. Dos 215 milhões de técnicos de futebol que existem no Brasil. Mas o importante, Henrique, é que nós vamos torcer na sexta-feira para o Brasil e depois, como o Edmilson disse, secar a Argentina, porque eu não quero a Argentina no final. Você quer a Argentina? Não, né? De jeito nenhum. Agora, uma pergunta que eu tenho de mim é o seguinte: eu estou vendo todo mundo com novo tipo de corte de cabelo do jogador da seleção, o pombo. Você está cortando o cabelo também igual os caras ou vai deixar para o final da Copa? Eu marquei hoje para ir no barbeiro porque está crescendo muito, né? Está crescendo aqui do lado, em cima não tem quase nada mais. Ô, Henrique. Pô, eu também já não tenho mais nada. O Edmilson vai tirar o grisalho e vai botar o dourado lá, o loiro do Neymar, porque o Neymar colocou um loiro para vir para jogar contra a Coreia. Não, tem o Neymar, tem mais. Acho que todo mundo tem a mesma cara. Inclusive é difícil até para os caras que trabalham na Band poder até identificar cada jogador, que tá todo mundo com a mesma cara, né? E eu vou dizer que o Edmilson vai fazer a dancinha do pombo aqui no final do... Boa! Agora sim! Eles estão fazendo um negocinho na sobrancelha aqui, um cortezinho aqui, 2 risquinhos na sobrancelha também. Presta atenção nas entrevistas dele. Vários deles têm uns riscos aqui do lado e depois 2 cortinhos na sobrancelha, desse lado ou desse também, como moda, porque eu falei, não é possível que todo mundo tenha uma falha na sobrancelha exatamente no mesmo lugar. Não é. Isso é moda, isso já faz uns 4, 5 anos. O povo usa bastante, os homens. Acho que você que nunca percebeu. Pera aí, Rose, como é que é o negócio aí? Os homens usam? Os homens, eles fazem a sobrancelha, os meninos estão dando risada aqui, e fazem 2 pontos, são 2 cortes, assim, um atrás do outro. Mas se você sair aí, eu sei porque minha filha é jovem, e todo mundo tá usando, menos o Lucas e o Danilo, eles estão querendo também fazer. Mas a técnica nossa também aí tá fazendo o mesmo visual aí no estúdio? Faz tempo isso, faz tempo. Meu Deus do céu, eu vou ter que ir pra aí, não é possível. Não. Não é possível. Não, daqui não. Eles estão aqui querendo, talvez, um cabelo loiro, ô Lucas? Não, né? Nem cabelo tem, ele tá dizendo, nem cabelo ele tem. Bom, nossa senhora, meu Deus do céu. Vamos esperar o Edmilson de cabelo loiro na semana que vem, fazendo a dancinha do pombo, né? Se o Brasil ganhar, tomara que ganhe, vai ganhar. Não, vai ter que ganhar. Na Croácia, qual é o resultado que vocês estão prevendo aí? Eu estou prevendo um jogo difícil, 1-0, 2-0, no máximo 2-1, certo? Já está muito bom. Porque não tem agora. Não. Lucas, quando você imagina Croácia e Brasil? 2-0, Lucas, Danilo. 3-1. Eu vou de 2-1. E você, Henrique? Eu vou de 3-1. Se os caras estiverem inspirados, a máquina do Brasil vai... Mas aquilo que eu sempre falo toda vez... Essa Copa do Mundo tá super assim, não dá para acreditar, né? Espanha saiu, Uruguai saiu, Alemanha saiu, Bélgica saiu, os grandes saíram, né? Então a gente não pode marcar bobeira, tem que jogar bola. Essa história de entrar no campo achando que tá usando a camisa amarela da seleção, 5 estrelas, não sei o que e tal, e não precisa jogar bola para ganhar, não. Tem que jogar muita bola, tem que se dedicar, tem que chegar com disposição. Os caras estão ganhando muito dinheiro para poder estar lá, depois que sair da Copa vão ganhar mais ainda, então é obrigação dos caras entrarem com vontade de jogar bola. Eu acho que inclusive eu vou até aplicar para falar com o Rodrigo, ver se ele me coloca na equipe de esportes da Band. É assim que Olha, o Wagner, nosso ouvinte, está dizendo, gente, eu não uso corte na sobrancelha, por favor, me incluam fora dessa. Eu também não. Reclamando. Henrique, muito obrigada pela tua participação aqui e uma boa quarta-feira. Beijão para vocês, vamos torcer sexta-feira, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Só quero aquela felicidade de a gente chegar com disposição e bola para frente. Precisamos ganhar essa Copa, né, pra gente dar uma amenizada no clima no Brasil, que tava meio pesado assim ultimamente, né? Vamos ganhar. Beijo pra você, viu, Henrique? Beijo pra vocês, uma ótima quarta-feira. Obrigada. Edmilson, bom, vamos voltar aqui pro governo do estado.
tem uma matéria aqui mostrando que tem pelo menos 6 ações de Tarcísio que prenunciam o divórcio do bolsonarismo. Nessa semana, numa entrevista, o Tarcísio de Freitas, governador eleito aqui pelo estado de São Paulo, que foi eleito porque o Bolsonaro bancou ele, o Bolsonaro bancou o nome, investiu nele, ele deu uma entrevista dizendo que ele nunca foi um bolsonarista raiz. E isso gerou aí um mal-estar imenso no grupo dos bolsonaristas, mas ele tem falado algumas frases e tem tomado algumas medidas que mostram que ele está se distanciando desse bolsonarismo mais raiz, né? Quais são essas sinalizações? Primeiro, soberania das urnas, ele tem defendido as urnas. Respeito à ciência, ou seja, ele não é negacionista em relação à vacina. Ele tem defendido diálogo com a oposição. Tem também feito uma aproximação com o STF. E ele também tem feito um recuo da bandeira bolsonarista, que é aquela câmara na farda dos PMs. Ele tinha dito que ele não teria, depois ele tiraria, mas parece que ele vai permanecer. Até porque ontem eu subi uma matéria no Band Multi mostrando que a adoção das câmeras nas fardas da PM evitaram 104 mortes só nesse ano, além da resistência à influência do clã Bolsonaro. Só o capitão Derrite foi aceito, o capitão Guilherme Derrite, que vai ser o secretário de segurança aqui do estado de São Paulo, mas que está sofrendo Edmilson fogo amigo por todo lado, viu? Tem bastante resistência dos policiais civis, pessoal ligados aos direitos humanos, porque acham que o capitão que foi do Corpo de Bombeiros pode e tem aí esse discurso mais bolsonarista, pode ser um secretário mais linha dura, e ele está enfrentando bastante fogo amigo. Bom, eu acho, mas para mim, Edmilson, sinceramente, eu não acho surpresa essas sinalizações do Tarcísio, porque mesmo ele sendo bolsonarista, eu nunca vi o Tarcísio como um sujeito radical. Ele diz isso mesmo, realmente ele nunca foi um bolsonarista raiz, né? E nunca foi mesmo, ele é um cara de diálogo, ele conversa, as entrevistas que ele dava, a gente percebia o tom dele com relação a vários assuntos, né? E esse assunto da câmera, né, na farda dos policiais, é um deles. Ele foi a favor, ao lado do Bolsonaro, ele disse, não, isso vai acabar, tal. Ao lado do Bolsonaro, numa daquelas famosas lives do presidente lá em Brasília, e depois ele começou a receber críticas por isso, né? E foi analisando as críticas, e analisando ele percebeu que as câmeras evitavam aí a violência policial, que é um fator importante na segurança de São Paulo, e acabou voltando atrás. E em outros assuntos, todos esses colocados aí, dá para perceber que ele é um cara ponderado, certo? E sendo ponderado, ele não pode ser um bolsonarista raiz. Agora, ele não é bobo também, né? É uma pessoa inteligente, ele sabe que ele vai ter que lidar com o governo Lula a partir de janeiro, quando ele tomar posse, e o São Paulo é um estado que tem tem que ter uma relação boa com o governo federal, porque ele necessita do governo federal, embora São Paulo seja um gigante perante os outros estados do país, o governo do estado de São Paulo também tem que ter uma relação boa com o governo federal, porque precisa dele para muitos assuntos. Há muitos interesses do governo federal também aqui no estado de São Paulo, e então essa relação tem que ser harmoniosa. Se for uma relação conflitante, todo mundo sai perdendo, tanto o governo federal quanto o governo do estado. E o povo, quer dizer, o povo que sai perdendo no frigir dos ovos aí. Então, é melhor que ele tenha bem essa boa relação para que a gente tenha um governo bom aqui em São Paulo, continue aí o estado de São Paulo sendo essa potência que é. Olha, o Edson Elias está dizendo assim, gente, aliás, vamos combinar. Que ridículo aqueles cortes de cabelo e aquelas dancinhas. A marca do Pelé era apenas um salto e um soco no ar. Eu não tenho problema com as dancinhas, viu, Edson? Eu acho, inclusive, que o torcedor, ele fica esperando essa celebração. Eu sei que teve algumas críticas, inclusive o técnico, eu não lembro de qual time, disse que achou, assim, desnecessária essa dancinha, mas eu acho que faz parte do jeito brasileiro de ser. O brasileiro é um povo alegre, é um povo expressivo, é um povo que gosta de abraçar, de beijar e de celebrar. Eu gosto das dancinhas, Edmilson. Você gosta ou não?
Olha, o jogador brasileiro, qualquer jogador do mundo pode dançar, pode cortar o cabelo do jeito que quiser, pode usar trancinha, pode cortar a sobrancelha, pode comer carne de ouro se tiver dinheiro para isso e tal, contanto que ele jogue bem dentro do campo, faça gols e continue e mostre futebol. O resto, para mim, como torcedor, não faz qualquer efeito. Eu acho bonito o pessoal dançar. A dancinha acabou sendo uma coisa política, né? Porque teve se eu não me engano, um espanhol que protestou de uma forma até racista, né? Contra a dancinha que o Vini Júnior tinha feito lá na Espanha, e isso é grave. A dancinha passou a ser um símbolo político nessa história toda, antirracista, e eu achei isso importante, né? Que os jogadores assumam isso e protestem contra esse racismo proferido lá pelo comentarista espanhol na televisão. E acabou. O importante é que eles joguem bem. O comportamento deles fora do campo, se não influenciar dentro do campo, para mim não tem importância nenhuma. Eu posso gostar ou não gostar de cabelo assim assado. Se até eu não gosto, não uso o cabelo daquele jeito, já passei da idade de entrar nesses modismos todos, certo? Mas o importante é que eles joguem bem dentro do campo, que eles exerçam seu papel e que façam a sua profissão. Que eles possam celebrar muito, muito na sexta-feira, 5, 6, 4, 3, né, vezes, né? Olha, mas agora mudando de assunto aqui, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Garcia, ordenou a prisão do empresário Milton Baldin, que teria convocado caminhoneiros e CACs, caçador, atirador e colecionador a Brasília, para o ato contra Lula. A Polícia Federal usou viaturas descaracterizadas para cumprir o mandado no acampamento de apoiadores em frente ao QG do Exército em Brasília. Então, essa é a primeira prisão de um empresário bolsonarista ligado aos movimentos, essas manifestações que estão em frente aos quartéis em todo o Brasil, que ocorreu. No dia 26 de novembro, esse empresário, que era do Mato Grosso, ele gravou um vídeo falando para os empresários e também para quem tinha armas, que são os CACs, para que viessem até Brasília. Abre aspas o que ele falou. Gostaria de pedir ao agronegócio, aos empresários, que deem férias aos caminhoneiros e mandem os caminhoneiros para Brasília. São só 15 dias, não vai fazer diferença. Também pedir aos CACs, atiradores que têm armas legais. Somos 900 mil atiradores no Brasil hoje. Venho aqui mostrar presença. Enfim, Edmilson, você acha que isso tem o potencial de criar ainda mais animosidade entre o Alexandre de Moraes com os bolsonaristas, ou isso vai acabar trazendo medo para os empresários e eles vão recuar? Vão acontecer as duas coisas, né? Vai acirrar os ânimos entre os bolsonaristas, que vão usar a prisão desse empresário aí como um motivo a mais para atacar o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e também vai causar um certo receio a empresários que patrocinem, né, com dinheiro e outras coisas mais, esses movimentos, esses protestos aí. Agora, os protestos contra a eleição não fazem mais sentido, né? Você pode protestar contra o Lula quando ele estiver no poder, contra uma ação dele, contra isso, contra aquilo, certo? Agora, protestar contra o resultado das urnas e pedir para militares fazer intervenção e depois chamar aí caminhões para quê? Para impedir o trânsito, né, em qualquer lugar, e pessoas armadas, né? Aí você está convocando o pessoal para fazer algum tipo de golpe, um golpe armado, um golpe violento, aí é crime também, certo? Então a prisão se sustenta baseada nesse fato, certo? Nesse fato, porque é crime também você convocar gente armada, venham aqui, tragam suas armas para resistir. Qual é a resistência armada? Isso é insurreição, é revolução, certo? É movimento sangrento que prevê uma batalha. Então é crime, isso não está previsto em lugar nenhum, e aliás está previsto como crime nas leis todas aí do Brasil, certo? Não pode fazer isso. Nesse caso, a prisão se sustenta. Fazer o quê, né? Infelizmente. Bom, e como nós estamos falando hoje de violência e segurança pública, o G1 trouxe uma matéria hoje, agora, nesse momento, dizendo que cerca de 1.800.000 pessoas foram vítimas de roubo no Brasil no ano passado, o equivalente a 1,1% da população brasileira, segundo dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística. O levantamento inclui roubo a carros, motos, bicicletas dentro e fora do domicílio.
A pesquisa ainda aponta que o uso de arma, não necessariamente de fogo, foi maior nos roubos de veículos, como carro, 95%, e moto, 86,2%. Enfim, Edmilson, é aí o retrato de que o nosso país está à mercê dos criminosos, né? 1.800.000 pessoas sendo vítimas de roubo, né? É um dado absurdo, que não seria possível se o país tivesse uma política de segurança adequada, né? Tivesse recursos para combater a bandidagem toda e não ficasse gastando recursos com salário de pessoal aí com enormes salários que ganham, e outros gastos do governo que não fazem sentido nenhum, certo? A segurança precisa de investimentos, precisa de gente firme lá, certo? E não dá para continuar assim. Enquanto o Brasil não resolver o problema de violência, nós jamais seremos um país a caminho aí de um desenvolvimento sustentável. Bom, gente, e com isso nós vamos... Não vamos, que eu acho que dá tempo de eu ler aqui ainda uma participação. Eu tenho ainda um ouvinte, que vamos ver se dá tempo. Acho que dá tempo, né, Danilo? Se eu mandar para você, se você conseguir ouvir para ver se dá para subir. Mandei aí para o Danilo. E nós temos aqui o Wagner dizendo assim, gente, eu sugiro que vocês façam uma consulta na CETEC sobre o custo para apenas retirar uma tampa de um jazigo qualquer. Garanto que vocês irão cair de costas. Uma coisa é certa, vai entrar o poder público no meio? Podem esperar preços abusivos. Procurem saber o custo de um enterro simples em qualquer cemitério de Campinas. Vocês vão se surpreender. Agora imagino que não farão com relação aos bichinhos. Realmente o custo para poder enterrar uma pessoa é muito caro, tanto que existem aqueles, eu não sei se não são consórcios, mas planos funerários, que você paga para poder, na hora da sua dor, você ter lá uma coroa, um caixão, ter tudo pronto para você não gastar, porque realmente é caro. Meu irmão morreu em 2021 e nós tivemos que transportá-lo, foi de um acidente de carro, né, no Mato Grosso, ele é motorista de caminhão, e nós gastamos, Edmilson, quase R$9.000. E o pior, uma máfia no Mato Grosso do Sul para você conseguir liberar corpo, um negócio assim que eu nunca vi na minha vida, Edmilson. É uma falta de solidariedade, foi terrível. Mas muita gente aproveita, né, do momento das pessoas estarem sensibilizadas e tudo mais, e enfiam a faca. Né? Vamos ouvir o nosso ouvinte? Bom dia, pessoal da Band. Rose, bom dia para você. Faz muito tempo que eu não ouço você, não sei nem onde anda Zezé, mas pelo jeito você não mudou nada, continua vermelhinha do jeito que é. Você disse que a utilização das câmeras nas fardas dos policiais inibiram 100 e poucas mortes. Você poderia dizer para a gente como é que essas câmeras inibiram essas mortes e se realmente os PMs que estavam usando a câmera tinham intenção de matar as vítimas? Ou é só mais um blá 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 blá? Bom dia, Denner do Taquaral. Oi, Renner, tudo bem? Não é mais só um blá, 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 não. Eu tenho que terminar o programa, porque já são 11h30, mas amanhã eu falo para vocês quais foram os argumentos, né, desta matéria que nós subimos no site do Band Multi, para falar sobre as 104 mortes, tá bom? Mas eu prometo que eu respondo amanhã. E continue sendo nosso ouvinte. Edmilson, bom dia para você, tchau, até amanhã. Até amanhã, obrigado pela audiência. Tchau, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então a Apple Store